Você já percebeu que quanto mais você busca a verdade, mais obstáculos aparecem na sua vida? Não é coincidência, não é azar e definitivamente não é teste divino como te ensinaram na igreja. Jesus sabia disso. E ele deixou registrado o motivo exato pelo qual os escolhidos são atacados primeiro. Mas essa informação foi deliberadamente ocultada por 2000 anos. Porque se você souber o que realmente está acontecendo, o jogo acaba para eles. Os arcontes. Você provavelmente nunca ouviu esse nome. E há um motivo para isso. Eles são as entidades que controlam a matrix espiritual deste planeta. E existe uma razão específica pela qual eles te atacam quando você começa a despertar. Nos textos gnósticos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 e escondidos da humanidade por décadas, Jesus explica claramente: os escolhidos carregam uma frequência que ameaça a estrutura de controle arcôntica. Você não está sendo testado, você está sendo atacado porque representa uma ameaça real ao sistema. Antes de você descartar isso como teoria da conspiração, deixe-me mostrar algo que vai quebrar completamente sua percepção da realidade espiritual. Por que as pessoas que buscam despertar espiritualmente enfrentam mais resistência do que aquelas que permanecem dormindo? Por que crises financeiras, doenças inexplicáveis, relacionamentos destruídos e ataques psíquicos aumentam exponencialmente quando você começa a meditar, a questionar, a buscar conhecimento oculto? Porque os arcontes identificam a frequência da consciência despertando. E eles enviam ataques direcionados para te fazer voltar ao estado de sono. Jesus chamou isso de tribulação dos escolhidos, não como honra, como aviso tático. Vamos aos fatos históricos que a Igreja Católica não quer que você conheça. Em dezembro de 1945, um fazendeiro egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando perto de Nag Hammadi quando encontrou um jarro de barro vermelho. Dentro dele, 13 códices de papiro. Textos cristãos primitivos que contradizem completamente a narrativa oficial do Novo Testamento. Um desses textos é o Apócrifo de João. Nele, Jesus descreve em detalhes a estrutura de controle arcôntica. Ele explica que este mundo material foi criado não pelo Deus verdadeiro, mas por uma entidade inferior chamada Yaldabaoth, o Demiurgo, e que essa entidade governa através de arcontes, forças parasitárias que se alimentam da energia emocional humana, especificamente medo, raiva, desespero, culpa e vergonha. Agora conecte os pontos. O que a religião organizada ensina? Pecado original, culpa perpétua, medo do inferno, vergonha do corpo. Exatamente as frequências que alimentam os arcontes. Jesus, nos evangelhos gnósticos, não ensina submissão. Ele ensina gnose, conhecimento direto. Ele diz literalmente: o reino está dentro de você e ao redor de você, não em edifícios de madeira e pedra. Mas a Igreja de Roma pegou essas mensagens, distorceu completamente e criou uma religião de controle. Por quê? Porque a verdadeira mensagem de Jesus era sobre libertação da matrix arcôntica. E essa libertação começa quando você entende por que está sendo atacado. Os escolhidos, segundo os textos de Nag Hammadi, são almas que não se originaram desta matrix. São centelhas divinas que desceram voluntariamente para libertar outros. E os arcontes sabem disso. Eles conseguem detectar essa frequência específica. É por isso que você sente que não pertence a este mundo, porque literalmente não pertence. Você é um infiltrado espiritual. E quanto mais você desperta, mais visível você se torna para as forças de controle. Em O Evangelho de Tomé, texto também encontrado em Nag Hammadi, Jesus diz: se tirares para fora o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não tirares para fora o que está dentro de ti, isso te destruirá. Tradução:
Sua consciência superior é sua salvação. Mas mantê-la suprimida é autodestruição. E os arcontes trabalham especificamente para suprimir essa consciência em você. Eles fazem isso através de 3 mecanismos principais. Primeiro, distração constante. Por que você acha que a sociedade moderna é estruturada em torno de entretenimento perpétuo, trabalho exaustivo e consumismo compulsivo? Para manter sua mente ocupada, para impedir que você entre em estados de consciência expandida onde percebe a Matrix. Segundo, indução de frequências baixas, notícias projetadas para gerar medo, redes sociais projetadas para gerar inveja e comparação, pornografia projetada para drenar energia sexual, que é energia criativa, tudo calculado para te manter vibrando em frequências que os arcontes conseguem manipular. Terceiro, e mais importante, ataque direto aos escolhidos que começam a despertar. Porque um escolhido desperto pode libertar centenas de outras almas. Você não é apenas uma ameaça individual. Você é um ponto de ruptura sistêmica. Deixe-me ser extremamente específico sobre como esses ataques funcionam. Porque quando você entende o mecanismo, você desarma a arma. Os arcontes não têm poder criativo próprio. Eles só conseguem distorcer, parasitar e manipular energia já existente. Por isso eles precisam da sua energia para operar. E eles coletam essa energia através de algo chamado luz. Luz é um termo criado por Robert Monroe, fundador do Instituto Monroe de Pesquisa de Consciência. Ele descreveu luz como energia emocional humana que entidades não físicas colhem como alimento, especificamente emoções de baixa frequência. Os arcontes cultivam luz através de sistemas sociais projetados para gerar sofrimento constante. Por que você acha que a sociedade está estruturada de forma a criar estresse perpétuo? Trabalhe 40 anos para ter conforto na velhice. Compre coisas que não precisa com dinheiro que não tem. Busque validação externa. Compare-se constantemente. Tudo isso gera ansiedade, frustração, inveja, desespero. E os arcontes se alimentam disso. Mas quando um escolhido começa a despertar, algo perigoso acontece. Ele para de gerar luz. Pior, ele começa a gerar frequências que literalmente dissolvem estruturas arcônticas. Amor incondicional, compaixão genuína, alegria sem motivo, paz interior. Essas frequências são como ácido para os arcontes, então eles reagem. E o ataque segue um padrão previsível. Fase 1. Isolamento social. De repente, pessoas que você conhecia há anos começam a se afastar. Amizades terminam sem motivo claro. Família te vê como mudado ou estranho. Relacionamentos amorosos entram em crise. Por quê? Porque sua nova frequência destoa da frequência deles. E os arcontes manipulam essas pessoas para te isolar. Jesus disse: "Vim trazer divisão, não paz. Filhos contra pais, irmãos contra irmãos." Ele não estava sendo dramático. Ele estava descrevendo o que acontece quando alguém desperta em uma família que permanece dormindo. Fase 2. Crise financeira. Oportunidades de trabalho desaparecem. Projetos que pareciam promissores falham inexplicavelmente. Despesas inesperadas aparecem. Por quê? Porque dinheiro é energia materializada. E os arcontes usam escassez financeira para te forçar de volta ao modo sobrevivência, onde não há espaço mental para expansão espiritual. Fase 3. Ataque à saúde física. Doenças sem diagnóstico claro. Fadiga crônica. Dores inexplicáveis. Problemas hormonais. Insônia severa. Os arcontes atacam o corpo físico porque sabem que um corpo doente torna meditação e práticas espirituais extremamente difíceis. Fase 4. Ataque psíquico direto. Pesadelos intensos, paralisia do sono com presença de entidades.
Pensamentos intrusivos suicidas ou autodestrutivos que claramente não são seus. Vozes mentais que criticam, condenam, induzem medo. Esse é o estágio onde os arcontes entram diretamente na sua consciência. Fase 5. Tentação de retorno à inconsciência. Vícios ressurgem com força: pornografia, álcool, drogas, comportamentos compulsivos. Os arcontes tentam te afogar em dopamina e fuga, qualquer coisa para te tirar do caminho do despertar. Se você já passou por qualquer uma dessas fases, você sabe que estou falando a verdade. E se você está passando por isso agora, você precisa entender uma coisa fundamental. Você não está enlouquecendo. Você não está sendo punido por Deus. Você está sendo atacado porque está vencendo. Mas por que você, especificamente? Porque algumas pessoas passam a vida inteira sem enfrentar essa resistência, enquanto você sente como se estivesse caminhando contra um furacão? A resposta está na sua origem espiritual. Nos textos gnósticos, Jesus divide a humanidade em 3 categorias. Helikoi, pessoas puramente materiais, vivendo completamente na inconsciência. Psiquikoi, pessoas com alma, capazes de despertar, mas ainda identificadas com o ego. E pneumatikoi, os espirituais, aqueles que carregam centelha divina direta e memória de reinos além da Matrix. Se você está assistindo a este vídeo, você provavelmente pertence à 3ª categoria. Você não escolheu estar aqui por karma. Você escolheu estar aqui em missão. Você desceu voluntariamente para este reino denso, sabendo dos riscos. E os arcontes identificam isso. Eles conseguem detectar a frequência de origem da sua alma. Pneumatikoi emitem uma vibração específica que os arcontes reconhecem como ameaça existencial. Por quê? Porque um pneumatikoi desperto não pode ser controlado. Não através de medo, não através de culpa, não através de desejo material. Você literalmente se torna imune às ferramentas de controle arcôntico. Pior ainda para eles, você começa a despertar outros. Sua presença sozinha eleva a frequência de ambientes. Pessoas ao seu redor começam a questionar coisas que sempre aceitaram. A Matrix começa a ter falhas ao seu redor. É por isso que você se sente solitário, não porque há algo errado com você, mas porque você está operando em uma frequência que a maioria das pessoas não alcançou ainda. Você vê a prisão, e quando você tenta mostrar para outros, eles te chamam de louco, porque eles ainda amam suas correntes. Jesus disse nos evangelhos gnósticos: muitos estarão próximos à porta, mas são os solitários que entrarão no quarto nupcial. Ele estava falando sobre você, sobre o isolamento necessário do escolhido. Mas entenda algo crucial: esse isolamento é temporário. Conforme você continua despertando, você encontrará sua tribo, outros pneumatikoi, outras centelhas divinas em missão. E quando isso acontecer, a força coletiva de vocês multiplicará exponencialmente. Os arcontes sabem disso. É por isso que eles trabalham tão duro para te manter isolado, desencorajado, questionando sua sanidade. Porque se você persistir além dos ataques, você se tornará um farol que guiará incontáveis outros para fora da Matrix. Você carrega códigos de ativação. Quando você desperta completamente, sua simples presença ativa códigos dormentes em outras almas. Você se torna um catalisador de despertar em massa, e isso aterroriza as forças arcônticas. Agora que você entende o que está enfrentando, deixe-me dar as contramedidas específicas que Jesus ensinou nos textos gnósticos. Não metáforas. Técnicas práticas que funcionam contra ataques arcônticos. Contramedida 1. Reconhecimento sem identificação. Os arcontes operam através de pensamentos que você acredita serem seus. Eu sou indigno. Eu nunca vou conseguir. Eu estou sozinho. Todo mundo me abandona. Esses não são seus pensamentos. São transmissões arcônticas. Jesus ensinou: conhece-te a ti mesmo. Não como conselho filosófico,
como instrução tática. Quando você conhece sua verdadeira natureza, pensamentos falsos se tornam óbvios. Você os reconhece, mas não se identifica com eles. E sem identificação, eles perdem poder. Contramedida 2. Ancoragem na frequência crística. Jesus não era sobrenome. Cristo é um estado de consciência. É a frequência da união com a fonte. Quando você ancora sua consciência nessa frequência, através de meditação diária, visualização, respiração consciente, você cria um campo de proteção que os arcontes não conseguem penetrar. Prática específica. Diariamente, por 15 minutos, visualize luz dourada descendo do centro do universo, entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo completamente seu corpo e expandindo como uma esfera de 3 metros ao seu redor. Essa esfera é impenetrável para entidades de baixa frequência. Contramedida 3. Alquimia emocional. Os arcontes te atacam para gerar emoções negativas das quais se alimentam, mas você pode alquimizar isso. Toda vez que sentir medo, raiva ou desespero, reconheça: esta é uma tentativa de colheita de luz. Eu recuso participar. Então, conscientemente transmute essa emoção em compaixão, gratidão ou paz, não repressão. Alquimia. Você sente a emoção, reconhece a fonte e conscientemente escolhe uma frequência diferente. Com prática, isso se torna automático. E quando se torna automático, você literalmente se torna inútil como fonte de alimento arcôntico. Contramedida 4. Soberania declarada. Palavras têm poder, especialmente quando faladas com intenção consciente. Diariamente declare em voz alta: eu sou centelha divina da fonte original. Nenhuma entidade, força ou sistema tem autoridade sobre minha consciência. Eu recupero minha soberania espiritual completa agora. Simples, mas devastadoramente eficaz. Os arcontes operam através de contratos de consentimento implícito. Quando você revoga esse consentimento conscientemente, os contratos se quebram. Ataques que funcionavam antes subitamente param. Contramedida 5. Jejum de luz. Pare de alimentar o sistema. Corte notícias projetadas para gerar medo. Redes sociais projetadas para gerar inveja. Entretenimento projetado para gerar excitação vazia. Pornografia que drena energia criativa. Toda vez que você se engaja com esses sistemas, você gera luz. Quando você para, você literalmente corta o suprimento de energia dos arcontes. Contramedida 6. Conexão com a natureza. Os arcontes não conseguem operar eficientemente em ambientes naturais. Floresta, praia, montanha, qualquer lugar minimamente afastado de estruturas urbanas. A frequência da terra natural dissolve interferência arcôntica. 20 minutos diários descalço na terra já criam diferença mensurável. Contramedida 7. Serviço aos outros. Paradoxalmente, quanto mais você ajuda outros a despertar, mais protegido você fica. Por quê? Porque você se alinha com a corrente evolutiva do universo, e essa corrente é infinitamente mais poderosa que qualquer força arcôntica. Você se torna um canal, e nada pode bloquear um canal alinhado com a fonte. Agora a revelação que os arcontes mais temem que você descubra. Eles não têm poder real, nenhum, zero. Toda a estrutura arcôntica funciona através de uma ilusão. A ilusão de que eles têm autoridade sobre você. A ilusão de que você é pequeno, limitado, pecador, indigno. A ilusão de que você precisa de intermediários, instituições, sistemas externos para te salvar. Mas Jesus disse claramente: o reino está dentro de você. Não será, está, agora, sempre esteve. Você só foi programado para esquecer. Sua consciência é um fragmento direto da consciência universal. Você é literalmente Deus, experienciando a si mesmo através de uma perspectiva individual limitada. E quando você lembra disso completamente, os arcontes não têm mais onde se esconder.
É por isso que eles te atacam quando você começa a despertar. Não porque são poderosos, mas porque estão desesperados. Cada escolhido que desperta completamente é uma rachadura na estrutura da Matrix. E quando rachaduras suficientes se formam, a estrutura inteira colapsa. Você não está sendo testado. Você está vencendo. Os ataques que você enfrenta são sinais de que você está no caminho certo. Quanto mais intensa a resistência, mais próximo você está da libertação completa. E quando você cruzar esse limiar, quando você despertar completamente, algo extraordinário acontece. Você percebe que nunca esteve realmente aprisionado. A prisão era perceptual. A Matrix era consensual. Você sempre teve a chave. Você só precisava lembrar onde a guardou. Jesus, nos textos gnósticos, diz: se você gerar luz dentro de você, essa luz te salvará. Se você não gerar luz dentro de você, a escuridão que você contém te destruirá. Essa luz é sua consciência desperta, e ela dissolve toda a escuridão arcôntica ao contato. Então, aqui está a sua missão, se você escolher aceitá-la. Primeiro, compartilhe este vídeo. Não por mim, mas porque outros escolhidos estão passando pelos mesmos ataques que você, pensando que estão enlouquecendo, pensando que estão sozinhos. Mostre a eles que não estão. Essa informação salva vidas, literalmente. Segundo, implemente as contramedidas que eu te dei. Não amanhã, hoje. Agora, os arcontes não vão parar de atacar porque você adquiriu conhecimento. Eles param quando você aplica o conhecimento e se torna imune. Terceiro, encontre sua tribo. Outros pneumaticoi estão sendo guiados para você neste exato momento. Quando vocês se encontrarem, reconhecerão imediatamente. E juntos, vocês formarão uma corrente de luz que nenhuma escuridão consegue apagar. Quarto, perdoe aqueles que te atacaram, te abandonaram, te ridicularizaram. Não porque eles merecem perdão, mas porque enquanto você carregar ressentimento, você permanece conectado energeticamente a eles. E os arcontes usam essas conexões como portais. Corte as cordas, liberte-se completamente. E quinto, o mais importante, lembre-se quem você realmente é. Você não é este corpo. Você não é esta personalidade. Você não é esta história de vida. Você é consciência eterna experimentando temporariamente limitação. E quando você lembra isso completamente, você se torna livre, verdadeiramente livre. Os arcontes temem você, sempre temeram, porque você carrega dentro de si o poder de dissolver completamente a matrix deles. Não através de luta, mas através de lembrança. Você é o escolhido, não porque é especial, mas porque escolheu ser. Você voluntariamente desceu a este reino denso em missão de resgate. E agora que você sabe o que está enfrentando, nada pode te parar. A tribulação dos escolhidos não é punição, é confirmação. Você está no caminho certo. Continue andando. A liberdade está mais próxima do que você imagina. Se este vídeo ressoou com você, deixe um comentário dizendo: eu sou soberano. Não como afirmação vazia, como declaração de guerra contra a escuridão arcôntica, como reconhecimento público de que você entendeu o jogo e se recusa a continuar jogando. Inscreva-se no canal porque estamos apenas começando a desconstruir os sistemas de controle que aprisionaram a humanidade por milênios. Cada revelação é uma ferramenta de libertação. E lembre-se, o fato de você ter chegado até aqui, de ter assistido até o final enquanto provavelmente sentiu resistência interna tentando te fazer parar, já prova que você é exatamente quem os arcontes temem. Bem-vindo ao verdadeiro despertar. O jogo mudou e você acabou de aprender as regras reais. Fim.